A agenda lotada de pacientes pode não ser sinônimo de sucesso. E um crescimento rápido da clínica pode ser bem prejudicial para o início de carreira como psiclínico. Bora conversar. Olá, Lorane Ganda, aqui, professora, psicóloga e psicanalista. Hoje aqui é uma conversa rápida com a galera iniciante na clínica. Por psi, eu falo psicólogas, psicólogos, psicanalistas, enfim. E a vontade de fazer essa conversa vem das minhas experiências profissionais, com essa rede, dessas redes sociais e as propagandas, com o pessoal que começa a clínica, enfim. Começo dizendo que eu estou cansada dos algoritmos dessas redes sociais que, como eu falo e sigo muitas coisas relacionadas à psicologia, saúde mental, psicanálise, clínica, elas ficam me mostrando cursos, venda de cursos com lote sua agenda, como captar pacientes rápidos para sua clínica. Gente, que coisa angustiante e absurda. E eu sei, se existe tantos cursos e conteúdos nessas redes sociais, é porque tem público. E porque esses iniciantes, muitas vezes, se colocam nessa urgência de ter uma clínica cheia de pacientes. E entre os principais motivos disso é a busca por uma segurança financeira. Então, fiquei com vontade aqui, o dano de desabafados absurdos desses cursos, mas também de vir conversar sobre o desafio desse início de clínica, dos riscos em focar apenas no crescimento de número de pacientes, ou analisando-se, enfim, da pressa em querer crescer e os riscos para a qualidade do trabalho e para a ética quando queremos acelerar demais esse processo. O que eu quero também é diminuir essa ansiedade de achar que uma clínica deve, já com pouco tempo, estar com 10, 15 pacientes, analisantes, enfim, porque não tem e não deve. Vamos lá. Primeiro que a agenda lotada não é sinônimo de sucesso. Para mim, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e uma agenda organizada para isso sim. Só que aprender isso, de fato, é difícil. E se organizar para isso também. Ter um número suficiente de pacientes analisantes, suficiente, entendeu? Suficiente, não muitos, para que você possa também sustentar esse equilíbrio é importante, sim. Mas temos que ter muito cuidado para como chegar nesse número. Porque uma das primeiras coisas para se entender é que o trabalho de psiclínico é muito intenso, pesado e custoso. Não só no sentido financeiro, mas psíquico também. A forma em que estamos com o sujeito dentro da clínica é uma forma única que nunca vai ser experimentada em nenhum outro lugar. E essa forma exige uma atenção e concentração intensas. E aprender a manejar todo esse investimento psíquico é difícil e leva um tempo. Por isso, entre outras coisas que esses cursos aí me deixam possessa, é que esses cursos dão essas dicas para crescer rápido sem considerar todo um contexto. E esse ponto desse aprendizado. E se existe uma coisa que precisamos para esse aprendizado e todos esses manejos e demais coisas que eu ainda vou falar, é tempo, que pode e deve ser longo. Porque sim, você pode conseguir muitas pessoas para atender na clínica rápido, seja com técnicas de marketing ou, enfim, outra situação. Mas aí, será que dá para sustentar com qualidade e ética todos esses atendimentos a todas essas pessoas? Eu vou dar um exemplo de uma outra situação de crescimento de clínica muito rápido, não ligada especificamente a esses cursos, que eu fico me perguntando de fato se são efetivos, tá, gente? Mas, enfim, talvez sim, não sei. Não quero saber. Mas tem uma situação que já acompanhei
entre os alunos, colegas, supervisionantes, que é quando eles se filiam a convênios médicos na modalidade de receber por atendimento realizado. Eu dou um exemplo um pouco aqui a partir da minha realidade. Estou falando do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e os convênios médicos dentro dessa modalidade, nessa região, costumam pagar numa faixa de R$20 a R$50 no máximo por atendimento realizado por um profissional de psicologia. Aliás, parênteses, convênios médicos, né, só profissionais de psicologia, né, conseguem essa parceria. Fecha parênteses. Inclusive, esses convênios costumam ter uma demanda muito grande por acompanhamento psicológico. E o que acompanhei diversas vezes foi que, logo após os psis se inscreverem nesse convênio, em poucas semanas, eles já estão atendendo de 20 a 30 pessoas ou até mais. E como o contrato mais comum que temos é de realizar atendimentos semanais em torno aí de 40 a 50 minutos de sessão, um sujeito já começa com uma carga de trabalho de no mínimo 30 horas, que é muito para um psi. Sim, lembre-se que eu estou falando do quanto esse trabalho tem um investimento psíquico, entre tantos outros, muito grande. E muitos outros que eu estou falando é que, além dessa carga psíquica, um psi que é preocupado com a qualidade do seu trabalho, ele vai buscar supervisão, o seu próprio processo de análise ou psicoterapia, vai precisar manter continuamente seus estudos, inclusive sobre os casos que está atendendo, vai buscar processos de formação, tem que aprender a lidar com a burocracia, etc. E como que mantém tudo isso numa agenda lotada e como que aprende a manejar tudo isso já começando com um número muito alto? Não aprende, não maneja. Aí você pega alguém com pouca experiência clínica e que já começa com uma agenda de 20 a 30 pessoas que vão ser pessoas totalmente diferentes, cada um com todas as suas demandas, subjetividades específicas, que vão gerar afetos específicos no psi. E aí, por isso que não tem como manter uma qualidade e a ética nessas condições. Sim, você pode, em algum momento da sua carreira, chegar até ter seus 40 não. Menos, gente. 40, eu acho que fica insalubre o trabalho. Não dá. Umas 30 pessoas na sua clínica. Mas isso vai vir, obviamente, da experiência, do entendimento do seu trabalho. E vale dizer que o exemplo que eu dei desses convênios, perceberam que os valores pagos por atendimento é bem baixo, que significa que, além de tudo isso, o sujeito vai ter uma baixa remuneração. Aí eu alerto para o cuidado com os convênios médicos. E sim, logo mais faço um vídeo dizendo dessa problemática entre convênios e psicólogos. E já se inscreva no meu canal se você não quer perder quando esse vídeo sair. E perceba que eu estou falando de vários processos que envolvem o trabalho na clínica. Estudo, formação, análise pessoal, psicoterapia, parte burocrático-administrativa e descanso. Sim, descanso. Que um psi descansado é um psi melhor. Isso tem que estar na agenda. E também dou alerta aí para a questão da parte administrativa, porque aprender a lidar com isso, considerando que muitas vezes nós não temos isso, tanto na faculdade de psicologia quanto na formação de analistas, também é um processo muito chato às vezes. Essa parte burocrática. Então, olha quanta coisa. E aí, vou dar um destaque também até para a questão da supervisão desse psi iniciante. Não há um bom psi na clínica que não faça supervisão frequentemente, seja individual ou em grupo. Inclusive, sobre a supervisão, se você atuar na psicanálise, essa vai ser uma condição sine qua non. E quando começamos, é muito importante fazer o máximo de supervisões possível, porque esse amparo e orientação de um psi mais experiente será fundamental para o desenvolvimento e segurança do psi iniciante. E não há como fazer supervisão toda semana para 30 casos nunca. Sim, com o tempo, você não necessariamente vai discutir todos os seus casos toda semana com seus supervisores, mas calma, que no início talvez seja interessante assim você discutir todos os seus casos. Então, é melhor ir devagar, porque você vai fazer supervisão sobre esses casos. Ou seja, de uma forma mais palpável, estou dizendo que atender 1, 2, 3 pessoas por semana durante um tempo, isso é ótimo para o desenvolvimento
profissional nessa área. Então, começando devagar, você garante algumas coisas essenciais para a longevidade da clínica. A qualidade do seu trabalho, a ética e o seu compromisso e o cuidado de quem está com você, o cuidado com esse sujeito que ele procurou. Porque podemos ser engolidos por essa ansiedade e crescimento e esquecer o essencial, o sujeito que está conosco, entendeu? Lembre-se, tem alguém, não é só você. E aí? Eu sei que vai entrar um ponto nevrálgico e complexo nessa história, que é financeiro. Como é que eu vou me sustentar nesse mundo capitalista, caro, recebendo apenas de 2, 3 pacientes por semana? Pois é, provavelmente não dá. E sim, esse é um ponto difícil dessa conversa, mas é um dos segredos para o sucesso, que é planejamento. Porque eu estou falando aqui de investimento de várias ordens na própria formação, na manutenção da clínica, seja presencial ou até nos equipamentos, ou se você for atender online, e na vida como um todo. Enfim, uma das saídas mais comuns que acompanho dentro da minha experiência profissional com colegas, alunos, enfim, é que essa vida clínica acaba por começar paralela a outras atividades profissionais, outras atividades com renda, seja como psi ou não, ou ainda com amparo financeiro de outras ordens, familiar, poupança. E o que eu estou dizendo é que, então, também tem que ter o planejamento financeiro para esse início, porque, infelizmente, não dá para começar essa clínica do zero financeiro. Eu acho isso cruel, dentro da lógica capitalista, sim. Eu acho que teríamos muito mais clínicos bons que a gente precisa muito se houvesse uma outra situação. Mas não há. Porque dentro dessa realidade contemporânea, se você se preocupa com a qualidade do seu trabalho e com o sujeito que está com você, esse planejamento financeiro, essa retaguarda financeira para esse início vai ter que ser fundamental. Porque essa atividade da clínica demora um tempo para se estabilizar e também para ter retornos, lucros. Então, estou dizendo isso para tomar esse cuidado de querer que a clínica cresça muito rápido, tenha muita gente, já para ter logo um retorno que é completamente inviável. É uma equação que não fecha. Então, vamos lá. Listando de novo todas as complexidades que envolvem esse início de clínica. Planejamento financeiro, que eu acabei de falar. Estudo, formação, análise pessoal, psicoterapia, manejo burocrático, administrativo, descanso, ética. Vai. Fiz uma lista que não acaba, né? Mas é isso. Isso tudo para dizer, cuidado com esses cursos que oferecem agenda lotada em pouco tempo, crescimento rápido na clínica, cuidado com convênios médicos também. Porque a lógica que rege os cursos é apenas a monetária, o lucro. E, eu não acho que trabalho de psi é caridade, pelo contrário. Mas é muito diferente de termos e alcançarmos uma situação financeira mais confortável como consequência de um bom trabalho do que o foco em lucratividade ou ganhos rápidos. Portanto, cuidado. E antes de eu falar o que eu entendo como segredo para o sucesso na clínica e crescimento, já deixa o seu like, que me incentiva a continuar fazendo conteúdos por aqui. E o segredo para o sucesso na clínica é... rufem os tambores. Dedicação. Ok, não é segredo, clickbait nesse momento para vocês. Não é segredo. Isso. Sustentar o desejo da clínica. Sustentar o desejo de estar com esse outro, os outros, na clínica, é que é fundamental para o crescimento. E aí, a agenda lotada, ou até mesmo o momento que você vai entender que chegou no seu limite de atendimentos e pessoas que você acompanha, porque cada um tem um limite específico, vai vir naturalmente, como consequência desse processo todo. Então, entenda que o objetivo é a qualidade, o cuidado daquele que está com você. Não só aumentar o número de pacientes analisados, não só bem fácil. E lembre-se que uma boa agenda profissional é precisa ter tempo para além dos atendimentos, psicoterapia, estudos, supervisão e vida. Enfim, como sugestão de leitura para essas e outras angústias da vida de psi iniciante,
a clínica. Eu recomendo o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Vou deixar o link para quem quiser adquirir na descrição. Meus alunos e são supervisionantes estão cansados de ouvir eu falar sobre esse livro, mas é porque eu acho esse livro, o conteúdo dele muito delicado, acolhedor e de fácil leitura para quem está começando com questões essenciais desse campo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre saúde mental, psicologia, psicanálise, se inscreve por aqui, que é isso que eu discuto nesse espaço. E deixo como recomendação esse outro vídeo do canal, que comenta aqui sobre uma confusão comum entre iniciantes dessa vida psiclínica, no diagnóstico em psiquiatria e psicanálise. E eu acho que você vai achar legal. Do mais, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau.